Pode chamar de Chico? Cara, Chico me chamava bastante no Exército. Sério? O senhor serviu quanto tempo? Eu servi um ano obrigatório só. Mas fez por vontade própria ou por pressão? Porque eu tenho um irmão que ele é militar. Então, meu irmão, mesmo que eu dissesse que não, ele tinha os contatos lá dentro, então ele ia fazer com que eu servisse de qualquer forma. Então, na hora que cheguei lá, falou, você quer servir? Eu disse, quero. Então, não precisou nem... Você serviu no Exército, na Marinha? Exército. Isso é natural de onde, Francisco? Eu sou maranhense. Foi no Maranhão ou foi aqui mesmo que você serviu? Maranhão. Eu servi tiro de guerra. Como é que é? Lá é mais pesado que Lá é tiro de guerra. Tiro de guerra. O que é isso? Tiro de guerra é um braço de quartel, mas bem mais baixo, né? E para vocês verem, por exemplo, aqui no setor militar urbano, você vê falar muito em tenente. Lá você só tem sargento. No quartel não tem patente mais alta. Então é o sargento com os cabos e os soldados. É muita diferença da estrutura do Exército de lá para o daqui? Demais, muito grande. É gritante praticamente. E você veio para cá com quantos anos? Eu cheguei aqui em 2005. Aí você... Já vai fazer 16 anos que eu estou em Brasília. Mas desde do Maranhão você já era vicentino ou você veio ser vicentino aqui em Brasília? Eu vim ser vicentino aqui em Brasília. Né? Eu cheguei aqui em 2005, julho de 2005, para ser mais exato. E por causa da minha irmã me convidou, ela já faz parte já há mais de 20 anos dos vicentinos. E lá eu fazia parte de grupo jovem. E eu procurava um grupo que parecesse com o trabalho que a gente fazia lá. Lá a gente já fazia trabalho social. Então, chegando aqui no Recanto das Emas, onde eu moro, eu fui visitar o grupo de jovens, só que eu não identifiquei. Tinha muito só o louvor, não tinha o trabalho social que a gente tinha lá. Lá a gente tinha louvor e tinha o trabalho social, que a gente trabalhava com jovens dependentes. Então eu falei, não me senti bem, só ia para missa e casa. Eu nunca fui de sair muito antes de me formar no trabalho. E aí minha irmã me falou, você não quer conhecer os vicentinos? Aí eu falei, eu só via que ia para a reunião, a amiga dela, ela e outra senhora já são de idade. Eu falei, não dá para mim não, já são senhoras, eu quero um grupo mais jovem. Ela falou, não, vai conhecer. Eu fui conhecer e estou lá até hoje. E você está com quanto tempo de vicentino? Vou fazer 16 anos de proclamado. 16 anos. 17 de agosto de 2005 que eu fui proclamado. Tempo pra caramba, né? E quais foram os seus cargos aí na sociedade? Eu já sei que você foi coordenador ali de comissão de jovens do particular do Recanto, se eu não me engano, né? Mas teve mais alguns outros cargos? Primeiro eu comecei no Recanto com o Confrade Carlos. O Confrade Carlos foi o presidente do CP, me convidou. Eu tinha um ano e pouquinho só de sociedade, também não conhecia muito de juventude vicentina. Nem conhecia ainda o Amauri, né, que está aqui com a gente hoje. E aí o Confrade Carlos me convidou para coordenar, assim que ele assumiu o conselho. Falei, vai ser um desafio, porque eu estou chegando agora, não conheço quase nada. Ele falou, não, mas isso você vai com o tempo, você vai aprendendo. Né? E aí coordenei o particular por 4 anos, depois fui convidado para o Central, coordenei o Central também 4 anos. Junto com o Central, coordenei o Metropolitano. Foi uma ideia que eu coordenei 2 comissões ao mesmo tempo, né? Porque a coordenadora do Metropolitano foi convidada pela Emília, que foi eleita, e aí ela precisou desistir da coordenação por causa de problemas pessoais dela, e a Emília me convidou. Então eu passei 3 anos e pouquinho coordenando tanto Central como Metropolitano. Mas isso só foi possível porque a gente tinha comissão nos dois. Porque se fosse só coordenação mesmo, eu acho que não daria certo, não. Mas você ainda continua atuando no Recanto? Sim. Hoje eu estou como tesoureiro da minha conferência, a Conferência São Gabriel Arcanjo. Né? Já fui presidente e agora contribuo na tesouraria. Como foi sua experiência de ser presidente? Cara, foi desafiador. Né? Acho que todo encargo na igreja, o trabalho, que você às vezes você sobe de nível no seu trabalho, alguma coisa assim, tudo é desafiador. Então, quando eu fui eleito presidente de conferência, primeiro eu assustei o pessoal de certa forma, falei, vê aí quem que vocês vão votar. Se vocês me elegerem, pode ter certeza que eu não vou trabalhar sozinho, cada um vai ter uma função. Né? Então, se tem um tesoureiro, vai ter 2 tesoureiros. Eu falei logo, eu não vou deixar ninguém livre. Era uma conferência de 14 pessoas, então tinha muita gente. Né? Então, no início foi desafiador, porque cada um tem um pensamento, então para você conseguir conciliar tudo isso, mas é prazeroso, porque a gente não faz pela gente, a gente faz por Deus. Né? E o senhor hoje é tesoureiro, né? Você falou. Isso.
Um cargo que eu não assumiria de jeito nenhum. Na verdade, eu não posso dizer de jeito nenhum, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas o cargo que eu corro é tesoureiro. Inclusive, ele é tesoureiro da nossa conferência. Como é que é a experiência aí? Você está há quanto tempo já no cargo de tesoureiro da sua conferência? Tesoureiro, eu estou há 2 anos. É mais tranquilo que presidente, você acha? Eu acho. Porque tesoureiro, sempre na nossa conferência, a gente teve essa experiência de ter o primeiro e o segundo tesoureiro, né? Lógico, eu como o primeiro, o caixa fica comigo. Mas a gente divide. Agora mesmo a gente está querendo, conversando com a presidente, passar esse caixa para a segunda, para ela ficar nessa função de primeiro e eu passar para a segunda. Por que isso? Porque a gente pensa o quê? Preparar a pessoa para o seu lugar, ou para deixar ela preparada, mesmo que ela não venha a ser depois a primeira tesoureira, mas já tem aquela formação de tesouraria. Da mesma forma é secretário, porque quando você entra na sociedade, você entra como membro. Mas durante o passar dos anos, você vai ter que ir observando, você vai começando a aprender. É responsabilidade? É. Como ser presidente, ser secretário, né, como ser coordenador de comissão de jovens. Vocês estão observando. Futuramente, vocês também estão sendo observados. Então, você falou que tem medo. Mas não vai demorar, alguém vai te enxergar e dizer, opa, você chegou a sua hora. Mas que eu falei, a gente nunca pode falar nunca, né? Porque não dá para não falar nunca. Nunca sabe o dia de amanhã, vai que um aparece e a gente também não pode recusar, não é isso? E na comissão de jovens, você fez algum projeto assim marcante? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi para ser... Eu sou coordenador hoje do nosso conselho particular. E eu queria saber de você, que é uma pessoa mais experiente, com esse tanto tempo de Vicentino, como é que foi coordenar aí 2 comissões de jovens? E quais foram os planos que você executou como coordenador? O início é sempre mais complicado, né? Você está chegando, você não tem experiência. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu assumi o particular. Eu não conhecia a juventude. Então, o confrade chegou e me disse, você vai ser coordenador. Primeiro perguntou, você aceita ser coordenador da comissão de jovens do Recanto, do Conselho Particular? Falei, mas como que é? Eu não conheço. Ele falou, não, tem um processo, tem os jovens vicentinos aqui, então eles precisam de uma liderança. E você pode chamar mais pessoas para fazer a sua comissão. Me falou o básico possível. Falei, mas tem algum manual, alguma coisa para a gente poder se inteirar, como que funciona? Ele falou, tem. Falei, onde? Aí ele falou, vou te passar apenas um telefone. Me passou com o telefone do Metropolitano e eu liguei no Metropolitano e pedi o manual e, através do manual, a gente começou a saber, primeiramente, convidar. E aí passou essa questão do convidar. E a gente tem uma certa resistência dos convites. Às vezes você é convidado, você tem que convidar outras pessoas para fazer parte da sua comissão. Porque a comissão não é o coordenador. Às vezes a pessoa acha, não, tem um coordenador, é uma comissão, e não é. A comissão é com 3 membros, o coordenador, e mais 2, ou mais 3, ou mais 4, de 5 pessoas o máximo, né? Então a gente enfrentou um certo desafio nessa questão de montagem da comissão e questão também do pensamento. Então, o choque de ideias. Então, a gente tinha a ideia da juventude e a ideia das pessoas que já têm mais idade e mais tempo de Vicentino. Então, você chega lá com uma ideia, por exemplo, nunca teve um festival de música, um exemplo, no seu conselho. Aí vocês chegam aqui, opa, vamos implementar um festival de música aqui no conselho particular. Primeiramente, aqueles confrades que vão ter alguns que vão ser resistentes. Ah, isso não vai dar certo, isso só vai gastar dinheiro, isso não sei o quê. Vai perder tempo. É perda de tempo, né? Jogar dinheiro fora, e o dinheiro é para ajudar as famílias assistidas. E nada disso é perda de tempo e nem gasto de dinheiro, é investimento. Está investindo para socializar mais, né, os jovens, recrutar mais. Vocês recrutaram muitos jovens? A gente não teve tanto sucesso nessa parte. Por que às vezes a gente tem essa dificuldade em recrutar jovens? Nosso conselho, igual no exemplo do Conselho Particular Rainha dos Anjos, ele é um conselho, vamos dizer a palavra real, velho, tem mais idosos, né? Então o jovem, ele gosta de estar, vocês são jovens, sabem, ele gosta de estar onde tem muitos jovens. O nosso conselho, ele não tem tantos jovens. A gente até começou um projeto de convidar os meninos que já estavam, o Mauri, o Vinícius, na minha época, a gente conseguiu manter durante muito tempo. Mas, às vezes, por causa dessas ideias mais, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, o jovem vai, mas ele, dá certo tempo, ele sai. Não, tem algum grupo mais atraente, por exemplo, grupo jovem, que tem mais louvor. Então, se você não sabe, primeiramente, receber esse jovem, e com o tempo dar certas, por exemplo, como é que eu vou dizer, tarefas. O jovem vicentino, ele não quer estar ali na reunião só, ouvindo, participando da reunião, ou só fazendo visita, ele também quer ser parte integrante, ele quer ter missões. Então, se você não dá missões para o jovem, ele acaba saindo. Eu não sou útil aqui,
Só sirvo mesmo para estar nas reuniões ou ir levar a cesta, mas não confio em mim para alguns encargos. Então, para que eu estou fazendo aqui? E isso envolve essa questão que você falou do exemplo que você deu, né, do festival. Essas coisas que a gente faz à parte para a conferência atrai mais jovens de fora. E é com essas receptividades que a gente consegue incluir os jovens dentro da sociedade, né? Com Porque certeza. aí depois a gente mostra a realidade das visitas, como é que é ajudar o próximo, enfim, aí vem as reuniões, vem aquelas coisas mais formais. Mas são com essas atividades que eu acho que a gente consegue atrair. Não sei se você já deu uma olhadinha lá, mas ultimamente a nossa conferência criou um Instagram. E a gente está tentando o máximo fazer atividades no Instagram para poder atrair pessoas. E está funcionando. Tem bastante pessoa perguntando, bastante pessoa elogiando. Hoje a gente teve uma pessoa que veio de Ceilândia, né, para poder conhecer. Legal. Então eu acho que mudou bastante, né, do tempo que você entrou para quando a gente está hoje, né? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? As redes sociais hoje em dia, ela atrai muito, né? Principalmente isso que vocês estão fazendo aqui hoje, o projeto Podcastando. Então, isso vai chegar nos 4 cantos do Brasil. Então, hoje vocês estão começando, mas futuramente vai ter lá em São Paulo, no Rio, olha, aquela ideia que surgiu lá no Riacho Fundo, no CP, surgiu com os jovens, da comissão de jovens do CP. Então, isso vai criando laços que você, às vezes, nossa, uma ideia que surgiu aqui tão pequenininha, ou os frutos que já deram. Então, vai ter pessoas que nem conheciam o trabalho vicentino vão começar a conhecer. E uma outra coisa que eu ressalto também de importante na minha caminhada vicentina, que eu acho que o jovem precisa ter, essa questão do buscar. Então, quando eu fui convidado para ir para a reunião vicentina, eu não conhecia quase nada. Eu só ouvia mesmo dizer, Sociedade São Vicente de Paulo. Sociedade São Vicente de Paulo. Eu nunca tinha ouvido ela falar Osanã. Aí eu chego na reunião, Sociedade São Vicente, fui muito recebido, e aí fala, Osanã. Aí eu primeiramente fez aquele nó na minha cabeça. Por que Sociedade São Vicente de Paula? E eles falam que fundou foi Osanã. E vocês sabem que numa reunião, 2, 3, você não consegue entender tudo. Eles vão te explicando o mínimo, como é que funciona, mas aí vai de você também. Se você tem interesse, você vai ter que buscar, você tem que pesquisar. Então, foi o que eu fiz também, que a gente procura, às vezes, na comissão. Olha, eu não vou te dar tudo mastigado. Eu vou te dando. Não adianta você vir aqui com muito conteúdo, que você vai deixar a pessoa, às vezes, doida. Então, vai de pouquinho, vai mostrando. A mesma coisa a questão da comissão de jovem. Então, se você pega um cara, já fala logo. Acho que eu tinha até comentado isso algumas vezes com os membros da comissão. A comissão de jovens, ela faz baile, ela faz torneio, ela faz retiro, ela faz viagens, a gente vai para cachoeira, vai para onde. Eu acho que isso aí não é um bom recrutamento. Por quê? Porque qual é o principal objetivo da Sociedade São Vicente de Paulo? É o trabalho social. Né? Então, se você diz, olha, lá na nossa Sociedade São Vicente de Paulo, a gente tem um trabalho com as famílias carentes, em contrapartida, a gente tem atividades que envolvem a juventude, com retiros, com recreações, isso vai dar um ar para, olha, então ali não é só a diversão, eu tenho uma parte social. Então, eu acredito que isso faz, aquela pessoa que já tem um espírito vicentino, vai agregar isso a ela e ela vai permanecer. Sabe conciliar, no caso, né? Com certeza.